Hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha trajetória aí, meio que no ramo profissional. Eu sou de origem pobre, minha família sempre foi pobre, né? A gente, graças a Deus, não passamos fome, mas passamos bastante dificuldade na infância, né? E a gente nunca teve condições, né, de muita coisa, né? E na época da minha infância não existia internet, formação era muito limitada, né? E quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter a vontade de trabalhar, mas infelizmente não pude, né? Na época diziam que tinha programas para crianças de 14 anos trabalhar, mas a gente não tinha muito conhecimento. Eu não consegui trabalhar aos 15 anos, né? Tinha uma mulher na rua que ela fazia bijuterias para vender. E eu e minha irmã começamos a fazer. Como eu não conseguia fazer muito, eu era novo, não tinha muita habilidade, mas eu conseguia tirar um troquinho ali. Eu comecei a andar muito de bicicleta, mas eu sempre tentei fazer o melhor que eu podia fazer nas coisas que eu fazia. Então eu não conseguia ficar ali no normal, só andando de bicicleta, né? E o que eu fiz? Eu peguei para fazer manobra, né? Chama BMX. Então foi uma época muito boa da minha vida, né? E nisso a gente machucava aqui, machucava lá, mas por incrível que pareça, né, andando normal, descendo morro normal, meu pneu da bicicleta estourou, eu caí, eu enfiei o pé dentro da bicicleta e quebrei a perna. E foi uma forma bem séria lá, né, de fratura, que eu fiquei 8 para 10 meses de recuperação e eu perdi um ano naquela época, tá? Então eu já entrei na escola um ano atrasado por motivos que eu desconheço lá da minha infância e perdi mais um ano de escola aí, me recuperando, tá? Então, o que fez eu me formar um pouco mais tarde. Com 18 anos, galera, eu voltei para a escola, né? Voltei ali no segundo ano, né? Do segundo grau e continuei ali fazendo voltei, né? Assim que eu recuperei da minha perna ali, eu voltei a fazer bijuterias, né? E consegui conquistar algumas coisinhas, né? Eu tinha um PlayStation 1, foi daí que eu vendi esse PlayStation 1, juntei dinheiro para comprar um PlayStation 2, tá? E fui pagando. E uma outra coisa que eu fiz também, eu comprei um celular. Bem nessa época dos meus 18 anos, começou a surgir os celulares de foto. E o que eu fiz? Peguei o celular, tirei foto normal, fiquei na normalidade? Não. Eu comecei, galera, a ver que a galera tava querendo tirar foto e revelar, e não tinha como revelar, não tinha como você pegar o celular e levar para revelar. E foi daí que eu também tive, na mesma época, a vontade de ter um computador. Foi da onde eu troquei meu PlayStation 2 por um computador com um conhecido meu. Um computador bem ruim, bem fraco, eu não conhecia nada de computador, e foi nesse computador que eu comecei a brincar, né? E foi daí, galera, que eu pegava fotos de amigos meus na escola, na época era infravermelho, né, que mandava, e eu colocava no computador e colocava no disquete e ia revelar. No que a gente revelava só dava com disquete, né? Eles cobravam R$2 por foto revelada, mas acima de 20 fotos era 80 centavos. Então eu reunia da galera 20 fotos, né? Pegava um de outro, e cobrava R$2 e levava, e pagava 80 centavos, ganhava R$1,20 de lucro, tá? Uma outra coisa que eu fazia na época também é juntar fotos, fazer uma montagem de vídeo com a música de fundo e colocar no CD que ele rodava como vídeo no DVD. Na época o DVD estava muito estourado na época e eu cobrava R$5 por isso. Então fazendo bijuterias e fazendo isso eu comecei a levantar um pouquinho de dinheiro. Foi da onde eu consegui pagar minha internet discada da época e consegui vender meu computador e comprei um outro melhor. Aí foi um computador um pouquinho melhor e foi da onde, né? Eu tinha internet discada, comecei a aventurar, comecei a comprar CDs de curso de como mexer no computador e comecei, galera, a aprender um pouquinho de coisa no computador. Comecei na época mexendo no CorelDRAW, que brincava com imagens, né? Só que aí eu fiz, né, 18 anos e eu não poderia trabalhar, porque eu ainda não tinha formado na escola pelos 2 anos aí que eu perdi, que eu falei anteriormente, né? E com 19 anos, né, eu comecei a sair com os amigos e tudo mais, e tinha um amigo meu que ele tava montando, que ele trabalhava numa gráfica, só que ele queria trabalhar por conta própria e me chamou para trabalhar com ele, né? E foi quando a gente começou a montar uma gráfica, eu comecei a trabalhar por conta própria e estava mais ou menos na metade do ano. Foi daí que eu fui estudar à noite para terminar
o terceiro ano do segundo grau e comecei a trabalhar de dia, galera. Foi na onde eu comecei a aprender a mexer com gráfica, foi da onde eu comecei a aprender programação de site com muita dificuldade. Foi montando um escritóriozinho nosso, pagando uma coisa aqui, pagando uma coisa ali que a gente não tinha nada, conquistando mesa, computador, clientes, né? E também na mesma época eu comecei a ir em muitos eventos de rock e eletrônico. Foi da onde eu me aventurei para ser DJ. Como eu falei com vocês, eu não consigo fazer a normalidade, eu não consigo só ir lá e curtir o evento. Então eu ficava lá no evento e falava assim, esses DJ ficam 1-2 horas ali tocando e ganham um troco, ganha cortesia, ganha bebida e eu vou ficar aqui? Não, eu comecei a treinar e consegui, galera, tocar em alguns eventos, né? Comecei a tirar um dinheiro e foi daí que eu comecei a fazer muita amizade, comecei a organizar eventos e organizar festas. Eu comecei a fazer um site meu na época para fazer cobertura de evento, então eu não só curtia o evento, eu ajudava a organizar, eu tocava, tirava fotos, né, postava e divulgava eventos, tá? E nessa mesma época eu também fui membro de uma banda de rock e a gente até cheguei a viajar para umas 2 ou 3 cidades fazendo show com a galera, né? E foi quando, galera, esse amigo meu, né, infelizmente aí ele não pôde mais trabalhar comigo, ele teve que mudar de cidade e eu não consegui tocar o negócio sozinho porque eu era muito novo, né? Eu já tinha acho que uns 23 anos, não tinha tanta cabeça, conhecimento. Tentei levar ali, só que eu fiquei muito desanimado e foi quando eu fui trabalhar pela primeira vez de carteira assinada, né? Procurei uma empresa, né? E só que eu fiz o quê? Eu fui trabalhar de madrugada, né? Então trabalhava de madrugada e durante o dia, galera, eu ainda mexia com alguns clientes de site gráfico que eu tinha. Eu não trabalhava como escritório, como empresa, mas trabalhava como freelancer. Então passava a noite acordado, trabalhando de carteira assinada, chegava em casa por volta de 8, 9 horas, trabalhava até 1 hora da tarde, né? Dormia ali de 6 a 8 horas de tarde para ir trabalhar de novo, né? E foi daí da onde eu comecei a juntar um dinheiro, juntar conhecimento, e nessa empresa, né, como eu falei com vocês, eu não conseguia ficar normal. Em 6 meses eu dei o sangue para a empresa e em 6 meses eu consegui ser promovido. Eu fui promovido como coordenador de equipe, né? Fui o coordenador de equipe que foi promovido com o menor tempo da empresa, com 6 meses, né? E daí eu comecei a evoluir, fiquei 8 anos nesse cargo, fiquei 8 anos na empresa, até que chegou um momento que eu vi que eu estava desvalorizado, eu estava entregando mais do que eles me recompensavam, né? E eu fiquei muito desmotivado e foi quando eu dei vontade de trabalhar só por conta própria de novo, só que na época eu não estava conseguindo, né? Eu fazia programação de site para alguns clientes, mas não estava tendo tantos assim, e foi quando eu conheci o YouTube. Como que eu conheci o YouTube? E lá vem a parte aqui do YouTube. Eu jogava um jogo chamado Crítica, onde eu aprendi muito do jogo, aprendi muito, e eu tinha alguns grupos de clãs, grupos de amigos, tanto de Facebook, do WhatsApp, eu dava muita dica. E tinha muito jogador novo, e todo jogador novo que entrava falava assim, pergunta o Balta lá. Aí eu tava cansando de ficar editando a mesma coisa, assim, eu poderia gravar um vídeo. E comecei a pesquisar como que editava vídeo, até que eu fiz meu primeiro vídeo, isso no celular mesmo, mas editava no computador. Eu gravava no celular, né, uma dica e tudo mais, jogava, a minha não tinha microfone, então eu gravava um áudio da minha voz no próprio celular e no computador eu juntava tudo, editava, e nisso a galera começou a gostar. Aí eu só mandava o vídeo no grupo do WhatsApp, mas eu falei assim, cara, vou postar no YouTube, né? Então eu postava no YouTube e mandava link pra eles, mas nunca pensei em fazer vídeos assim pro YouTube. Eu sei que eu fiz uns 4 vídeos, quando eu fui ver, né, meu canal ali, que nem era pra ser canal, tava com 200 inscritos, e um vídeo tava com 100 views, outro 150, outro 200. E eu falei assim, cara, que legal, né? E só que tava muito difícil de eu gravar o vídeo, depois gravar o áudio e colocar por cima. Eu falei assim, eu vou arrumar um microfone. Na época, eu investi um dinheiro num microfone, galera. Quando eu investi esse dinheiro no microfone, eu comecei a fazer vídeos falando, no momento que eu tava jogando, eu tava falando. Iniciei, eu fiz mais alguns vídeos, e quando eu fui ver meu canal, 500 inscritos, eu falei assim, cara, que trem da hora. Eu comecei a pesquisar sobre o YouTube, comecei a pesquisar no YouTube, e continuei fazendo vídeo desse jogo, fazendo vídeo desse jogo, fazendo vídeo desse jogo. Quando eu fui ver, eu consegui 1000 inscritos. E eu tava conseguindo bem pouco, o jogo não tinha muita fama, e como eu falei assim, eu vou começar
a fazer vídeo de outros jogos, comecei a fazer vídeos de jogos novos, só que infelizmente não estava dando muitas views. Comecei a fazer jogos de computador, não dava muitas views, na época eu não conhecia muito como que mexia com o YouTube, e eu parei de fazer, aquele mais ou menos um mês sem fazer vídeo. Aí eu comecei a dar saudade, comecei a voltar. Aí nessa mesma época, como eu falei, minha empresa estava doando muito de mim, estava tendo um pouco retorno, né? E foi quando deu vontade de sair, porque à noite já estava me cansando, ia fazer 8 anos de empresa, e foi quando eu tracei um planejamento, galera, de sair da empresa e viver do YouTube. E na época eu ganhava de 30 a 50 reais do YouTube, eu tô assim, como que eu vou fazer isso dar certo? E foi da onde eu tracei o planejamento, que era qual? Eu fiz um cálculo bem próximo do que eu ganharia de acerto saindo da empresa, com a empresa pagando todos os meus direitos, e eu falei, vou pegar esse dinheiro e investir no YouTube. Então eu fiz uma programação que eu teria 1 ano para fazer o canal me dar um sustento. Então eu teria 5 meses ali de seguro-desemprego, e depois disso eu ia começar a me manter com o dinheiro do acerto até dar 1 ano, né? E se naquele 1 ano eu não conseguisse fazer o canal me sustentasse, eu teria que arrumar um emprego. Eu já estava com um outro emprego encaminhado, né? Eu tinha uma empresa aí que eu já tinha trocado uma ideia com o gerente, ele falou que a hora que eu quisesse poderia ir, eu já tinha experiência em comandar a equipe, que ele queria alguém assim. Então, o que eu fiz? Eu saí da minha empresa de forma super amigável, para deixar minhas portas abertas lá. Então eu ia tentar o YouTube, se o YouTube não der certo, eu ia para essa outra empresa. Se essa empresa não desse certo, eu poderia voltar para que eu estava, né? Então fiz esse planejamento aí. Então peguei um acerto de 8 anos de empresa, investi no canal, terminei de comprar uns equipamentos que eu precisava. Na época eu pintei o quarto que eu precisava, fiz um pequeno cenário atrás que não era esse, enfiei a cara. E foi um pouco antes disso, galera, que eu me perdi aqui, um pouco antes disso lançou o Last Day, e eu comecei a jogar o Last Day, e eu gostei muito do Last Day, só que ainda não pegava visualização no Last Day. Mas assim que eu saí do emprego, que aí que eu comecei a postar 3 vídeos todo dia, e foi quando meu canal começou a crescer devagarzinho. Eu nunca explodi como a maioria dos canais. Hoje, muitos canais famosos, se você pegar a história deles, a maioria explodiu no começo, tá? A maioria explodiu no primeiro mês, já começou a ganhar muito dinheiro no primeiro mês. Eu nunca explodi, nunca ganhei muito dinheiro no YouTube, mas eu fui crescendo só devagarzinho, até que eu tinha esse planejamento dele me sustentar no ano. E foi quando deu mais ou menos 10 meses ali que eu tava, eu ganhei meu primeiro salário mínimo, né, o valor do salário mínimo da época, que eu não lembro quanto, e eu falei, que maravilha, né? E graças a Deus, do acerto que eu tinha lá, ainda me sobrou mais ou menos uns 6 mil reais, assim. Foi da onde que passou o tempo, eu juntei bastante, né? Depois de, sei lá, mais uns 2 anos de YouTube, né? E foi quando eu comprei o computador que hoje eu tenho, que foi com um computador bacana aí, para me estar fazendo o que eu faço hoje, né? E galera, hoje tá mais ou menos aí, ó, vai fazer 8 anos que eu tô no YouTube, né? Foi 1 ano e 2 meses no YouTube trabalhando junto, e depois quase 1 ano no YouTube sem ganhar muito dinheiro, e depois disso ganhando um pouco mais de um salário mínimo aí, me sustentando com o YouTube, galera. E nesse tempo trabalhando com o YouTube, no meu canal, né, principal, eu sempre tentei fazer outras coisas. Já abri outros canais que infelizmente não deram certo, que para dar certo no YouTube é muito difícil, tá? E uma outra coisa aí que muito pergunta, tá? Não adianta você chegar no YouTube e pegar o jogo mais famoso que está do momento e gravar. Não quer dizer que você vai dar, GTA tá explodido, a Free Fire tá explodido. Vamos gravar. Se a plataforma não... Se você não ganhar na loteria da plataforma, se a plataforma YouTube não te sortear no seu canal para fazer sucesso, você não vai fazer sucesso. Já tentei esses jogos tudo, infelizmente não deu certo. Graças a Deus hoje meu canal ele me sustenta, né? Eu tenho uma mulher, tenho uma filha, né? Minha mulher trabalha, né? Eu trabalho e ela trabalha, e a gente divide as tarefas da casa, tanto entre eu e ela e a nossa filha aí, né? Então, graças a Deus vai tudo de boa, né? É claro, a gente tem uma vida bem difícil, né? A gente infelizmente não ganha muito, a gente tem que controlar muitos gastos, mas graças a Deus a gente tá indo, né? E como eu falei, todo ano eu tento fazer alguma outra coisa, tanto que esse ano eu estou estudando um outro mercado aí, né? Fora do YouTube, que se eu conseguir o conhecimento que eu preciso, eu vou tentar
como um segundo trabalho, mas o YouTube sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. E eu sempre tive isso, galera, de trabalhar por conta própria, né? Então, eu sempre no YouTube, tá? Programação de site, eu ainda faço alguns sites aí para alguns clientes antigos, né? Então, eu mexo no YouTube, de vez em quando eu faço algum serviço de site. Estou pesquisando um outro trabalho, uma outra área de ramo por conta própria, tanto para me fazer até com a minha mulher também, que se der certo, um dia talvez eu venha aqui e conto para vocês se deu certo ou não. E no YouTube a gente segue aí vivendo, tá? E uma coisa também que eu queria falar para vocês, principalmente aí, se você é criança, se você é adolescente, está começando sua vida adulta agora, tá? Eu quero dizer que a vida não é fácil, a vida é cara, viver é caro, né? Conta de luz é caro, alimentação é cara, moradia é caro, né? Você pode até estar morando na casa dos seus pais, pode ser casa própria, mas vai chegar um momento da sua vida que você vai querer morar por conta própria, vai conhecer alguém, vai querer morar, vai querer casar, e você não vai ter casa própria, ou vai pagar aluguel, ou vai conseguir, comprar o seu próprio casa, o próprio apartamento, então vai ter que pagar isso por uns 30, 35 anos aí, né? Então vai ter despesa de moradia, despesa de alimentação, é tudo caro. E uma coisa que quem aí já tem sua vida adulta, já tem sua casa própria, vai saber e vai concordar comigo. Todo mês, parece que é brincadeira, estraga alguma coisa. E comigo não é diferente. Todo mês estraga uma bendita coisa que a gente não tá programando e quando estraga você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso muito disso, não tem como ficar com isso estragado, aí você tem que se virar para conseguir mandar arrumar, e tem coisas que não dá para mandar arrumar, você tem que comprar um novo, e às vezes é uma coisinha simples como uma descarga, uma tomada, uma lâmpada, mas tem vezes que é uma coisa mais grave, como um fogão, um forno, uma airfryer, uma geladeira, e você tem que se virar aí para estar mandando consertar ou comprando outro, então a vida é difícil, então se esforce. Começou a trabalhar, se esforça, né? Dá o seu sangue, não mossega, corre atrás de promoção, atrás de aumento de salário. Você ficou um ano e meio, 2 anos naquela empresa, viu que não tem para onde crescer, tá? Já começa a procurar um outro serviço, vai adquirindo experiência, tá? Tenta estudar mais, né? A internet tá por aí, não perca o seu tempo usando o celular somente para jogar, somente para ver Instagram, somente para ficar no Kawaii, TikTok. Procura alguma informação, alguma coisa para fazer, alguma especialização, talvez fazer um salgado para vender, vai vender uma roupa, ver no que você gosta, vai fazer vídeo pro YouTube, faça alguma coisa aí, porque a vida, infelizmente, não é fácil, tá? E, infelizmente, assim como eu, muitos não têm condições e não teve ou ainda não tem de fazer uma faculdade, de não fazer nada, então tem que correr atrás do que é seu, e por isso que eu estou aqui, galera. Eu trabalho, quer ver? Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando, é incrível, né? Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando, se eu não tô aqui, eu tô fazendo algum outro tipo de trabalho, eu tô fazendo alguma outra coisa, quando eu acabo aqui, que de vez em quando eu consigo sentar ou deitar ali no sofá para ver um filme, eu tô com o celular, com o tablet na mão, farmando alguma coisa para fazer vídeo, né? Mas estamos aí, seguindo, vivendo, felizes e importante, com saúde. Espero que sempre assim. Como você achou? Muito obrigado. Eu sou o Balta e te vejo no próximo.